nós somos pessoas públicas. A gente trabalha com o público. Então, a gente meio que é forçado a se fazer presente nas redes sociais. Eu ainda estou relutante em criar um TikTok, porque aquilo lá é uma coisa tão jovem, mas tão jovem, que eu acho que no que eu criar o TikTok, meu cabelo fica inteiro branco, né? Porque eu não tenho capacidade. Eu tenho um TikTok para ficar vendo dublagem de anime, um cara que faz receita de churrasco em 15 segundos, e uma menina que fica imitando coisa de mundo medieval, que eu acho muito engraçado. Mas tecnicamente eu deveria ter um TikTok, mas... Não, enfim. Cara, tu é doutor, você tem um doutorado. Ué, mas essa é uma pergunta que eu ia fazer aqui. Como é que é um cara que foi para a vida acadêmica, tem doutorado, você tem um doutorado, senhor Pirula. Você é doutor Pirula. Devia ter chamado de doutor, sou doutor. Né? Doutor Pirula. E a gente está num ambiente em que o estofo de estudo não aparece naquilo que a gente está fazendo. Se você vai para a universidade dar uma palestra, tem lá o currículo, quem você é, o que você estudou, tá lá o teu Lattes. No teu tweet é uma foto e uma frase. Acaba que tem o doutor dando uma opinião e tem um moleque com foto de anime tentando entrar num diálogo ou rebater com grosseria aquela opinião. Como é que é pra ti ser um cara com um estofo acadêmico, tá nesse ambiente maluco de internet? Já faz 10 anos isso, né? Então eu já tô meio que... Já virou uma rotina tanto tempo na minha vida, né? Que eu já não é uma coisa que me assusta, assim, né? Incomoda, porque nunca deixa de incomodar, mas não me assusta mais, né? Diga não ao TikTok, Pirula, eu quero ainda que a internet seja uma várzea tão grande que às vezes você fica vendo alguma coisa que você nem acredita, falando, não, ninguém vai passar disso, não vai ser uma coisa tão ruim assim, mas conseguem fazer algo pior. Mas ainda que esse tipo de coisa aconteça, né, eu não tô, assim, isso eu já me acostumei. Eu já fui mais estoico, né? Eu já recebi as críticas e já fui uma pessoa muito mais amena, muito mais tranquila, né? Até 2015, por exemplo, eu não falava um palavrão nos meus vídeos, não falava um palavrão em rede social, nada. Depois de 2015 isso ficou um pouco incontrolável. Preferia. Não, eu também preferia, todo mundo preferia. Não tem, quer dizer, não, mentira, tem os treteiros que queriam. Porque dá engajamento, né? Falar palavrão nervoso dá engajamento, a gente sabe muito bem disso, né? Senão o Olavo não estava onde está. Mas o problema é justamente esse. A gente fala, eu falo com o público, né? Que se eu começo a me exaltar e falar de maneira grosseira, meu público vai trocar, né? Não necessariamente eu vou perder público, eu vou ganhar, mas que qualidade de público é essa? Será que eu gosto? Será que eu não gosto? Entendeu? É que ficou impossível, né? Em determinado momento comecei, mas ainda assim eu separo, né? São pouquíssimos palavrões que eu falo em vídeo, e quando é um vídeo de teor educacional, eu tenho que manter uma linguagem, né, como se fala, condizente com isso, até porque eu preciso manter a coisa. Agora, Twitter, essas coisas, eventualmente, comentário, né? Comentário é uma coisa também que eu estou evitando de colocar, porque acaba gerando o shitstorm, né? A famosa treta desnecessária que não precisa. Agora, tem uma coisa interessante nisso que você falou, que, aliás, é algo que eu estava quase abordando num vídeo e acabei deixando para depois. Esse lance tem um doutor que é especialista e dá uma opinião, e tem o Zé das Couves lá com foto de anime que dá a sua opinião, e a internet leva, né, isso daí eventualmente em pé de igualdade. O cara mais especialista do mundo em um determinado assunto pode falar a maior bobagem do universo em outro assunto. E eu vejo as pessoas confundindo duas coisas. Uma, porque a pessoa é especialista num assunto, então ela pode dar opinião sobre qualquer coisa que, tipo, ela tá certa. Porque a gente sabe, né? É que aquela coisa, né? Justamente por causa da questão do Olavo e outras pessoas aí, a gente levantou muito a bola do autodidatismo mais do que devia, né? Eu acredito muito no autodidatismo, eu acho que é uma coisa muito possível, né? Todo mundo é um pouco autodidata, é impossível você ser uma pessoa estudiosa se você não for pelo menos parcialmente autodidata, mas... Um cara com foto de desenho aí, ó. Aí, ó, refute o Iago agora. Só que
as pessoas também levaram muito ao pé da letra isso daí, então às vezes tem uma pessoa completamente conspiracionista que aprendeu tudo sozinho e, sou o grande autodidata. Mas assim, olha, meu amigo, sinto muito, né? Se é autodidata em besteira, eu também posso ser, né? Às vezes, ser autodidata é só um jeito de ser burro pelos próprios meios. Isso, ótimo. Eu acho que eu vi isso daí em algum tweet seu, eu não me lembro agora, mas... André Venâncio é um amigo meu que comenta aí isso. Então, isso é uma coisa que eu acho muito, muito evidente. Então, agora, de fato, você pode ter uma pessoa leiga, né? Então, tem várias pessoas que me criticam, por exemplo, você fala de assuntos que não são da tua especialidade. Eu falo, mas se eu for falar só da minha especialidade, não vou falar de nada, né? Vou falar de muito pouca coisa. A minha especialidade, especificamente, é fóssil de crocodilo, né? Então, oficialmente, qualquer coisa que saia de fóssil de crocodilo já não é mais minha especialidade. Se eu for falar de meio ambiente, já não é mais minha especialidade, porque não é aquilo que está no meu doutorado. Só que eu não tenho uma formação única, afunilada, né? Você ser um cientista, ter um grau acadêmico, te permite entender como pesquisar, né? Então, o caminho das pedras que eu percorro para estudar fóssil de crocodilo é o caminho das pedras que eu deveria percorrer para estudar qualquer outro assunto, né? Claro que eu não vou me aprofundar tanto, não tenho 7, 8, 10 anos para estudar, ou sei lá, se eu for fazer um vídeo sobre, enfim, o nióbio, né? Não é a minha ideia, mas eu posso me aprofundar em determinado momento usando as fontes bibliográficas. O caminho das pedras a gente sabe, né? Então, o que eu enxergo em todas essas coisas, né, é que eventualmente uma pessoa que não é especialista pode dar uma aula incrível sobre um determinado assunto, e uma pessoa que é especialista, né, obviamente que naquilo que ela sabe não, mas se ela fugir um pouco do escopo, pode dar uma bela porcaria, né? Então o que eu vejo as pessoas discutir, e mesmo na minha área, essa que é a questão, as pessoas têm que saber diferenciar quando que a pessoa está falando um fato ou uma explicação acadêmica, uma coisa assim, e quando a pessoa está dando opinião, entendeu? Eu, por exemplo, posso pegar a minha área. Eu trabalho com evolução, trabalho com darwinismo. E aí eu vou explicar esse tipo de coisa, tal, não sei o quê. E aí, do nada, eu posso dar uma opinião, tá? Já vou falar que não é a minha opinião, obviamente, eu não parei no século XIX, mas eu posso chegar e falar assim, eu acho que a gente devia viver numa sociedade de seleção natural, né? Quem não está preparado que se exploda, que morra, e quem está mais adaptado que sobreviva, né? Que se você for extrapolar a vida selvagem para a vida com uma espécie que tem moral, né, uma espécie que possui moral, né, você poderia fazer isso, né? É a minha opinião, baseada naquilo que eu estudo. Só que isso não faz a minha opinião estar certa, né? Eu estou desconsiderando exatamente o fator moral do ser humano, eu estou desconsiderando exatamente aquilo que nos faz humanos, né? Eu estou desconsiderando, né, aquilo que nós tentamos fazer, códigos de ética e todas essas coisas que são, não adianta falar que isso é diferente das outras espécies, né? Então, quando eu dou uma opinião na minha área e essa opinião pode estar errada, e as pessoas podem não saber a diferença entre a minha fala de especialista explicando um ponto e a minha opinião, mesmo que seja na minha área. Essa que é a questão. A minha opinião, mesmo na minha área, pode estar errada. Ou pode ser um absurdo. E eu tenho visto muitas pessoas, às vezes, Twitter, internet, YouTube, etc., que são especialistas em determinada área, né, dão opinião, e as pessoas dão amém, porque falam, não, mas o cara é especialista, refuta ele ali. Não, mas você tem doutorado, mas você leu toda a obra, mas você fez não sei o quê. Eu falo assim, ele não me convenceu que a opinião... ele nem precisa me convencer, você precisa ter noção. Assim, ele pode estar certo, mas ele pode estar errado. O que eu estou falando é, isso que ele está dizendo não é uma coisa acadêmica. Isso que ele está dizendo é a opinião dele. Opinião dele dentro da área dele, mas é opinião. E ele não está discernindo isso para o público, seja porque ele não percebe, seja porque de maneira desonesta, e isso acaba fazendo com que, né, você gere o séquito lá, né, o bovino, que vai lá e segue e tal. E aí isso é uma coisa que me preocupa, né? A opinião, ela acaba vindo disfarçada de um arcabouço ali, né, que as pessoas acabam não sabendo discernir uma coisa da outra, e tudo vira farra, né? E isso daí, seja nos pontos que eu discordo, seja cortando na própria carne, né, com
pessoas com quem eu concordo mais, né? Então, eu acho que isso daí é que é um ponto, né? Bom, pelo andar da minha resposta, já vi que a gente vai ficar até meia-noite mesmo. Mas, enfim.